É o seguinte, tá aqui as coisas que eu consegui aprender essa semana, apesar de ter sido bem corrida. Potencial hidrogênio definido pela concentração de H+ liberada em água. Essa concentração vai ser medida em base de 10, indo de 10 elevado a 0 a 10 elevado a menos 14. Por isso, a forma usada para contar ela de um jeito melhor e o número inteiro é o pH, que vai ser igual ao logaritmo dessa concentração, indo assim de uma escala de 0 até 14. E apesar de eu ter falado bastante na semana passada sobre reações de oxirredução, eu não estudei muito sobre reações em si, mas dessa vez eu vi algumas classificações de reações não orgânicas. A gente tem de síntese, análise, simples troca e dupla troca. E falando em reações, a coisa mais braba que eu aprendi na eletroquímica foi a pilha, que é basicamente uma reação química espontânea, porque a pilha, ela vai ter 2 eletrodos, sendo que cada eletrodo é basicamente um sistema onde tem um metal mergulhado em uma solução aquosa de um sal constituído pelos cátions deste metal. Por exemplo, se você deixa uma barra de zinco mergulhada em uma solução de sulfato de zinco, esse sulfato de zinco pode ser separado entre Zn+ e SO4-. Aí, esses cátions diluídos na solução vão pegar os elétrons da placa sólida mergulhada nesse copo. Vai ocorrer uma oxidação dessa placa. E esse cátion que recebeu os elétrons vai se transformar em zinco sólido também, ou seja, um ciclo. Por isso que a gente diz que a solução eletrolítica vai ter um equilíbrio dinâmico. Mas a pilha funciona quando você pega um pote desse de solução eletrolítica e outro pote igual, só que com outro metal, e junta os dois. Aí, o metal mais reativo vai dar os seus elétrons pro metal menos reativo, em vez de transferir só para os cátions da própria solução dele. O eletrodo da pilha onde ocorre a oxidação vai ser chamado de ânodo, e o eletrodo onde ocorre a redução vai ser o cátodo. Na pilha de Daniels, o ânodo tem uma barra de zinco e o cátodo tem uma barra de cobre. Daí você vai ligar esses dois potes por um fio condutor chamado de circuito externo. E assim, aquela barra de zinco metálica vai começar a transferir 2 elétrons e vai formar cátion com valor 2+. E enquanto isso, do outro lado, os íons 2+ de cobre da solução vão receber esses 2 elétrons e se transformar em cobre sólido. Esse fluxo de elétrons cria uma diferença de potencial, uma corrente elétrica, e aí você pode, por exemplo, ligar uma lâmpada ali no meio que vai dar certo. Porém, como você pode ver, isso não vai ficar muito bem infinito, porque o zinco tá sempre dando os elétrons dele pro cobre. Então, tá ficando com muitos cátions positivos naquela solução do zinco, porque eles estão perdendo os elétrons dele. Enquanto isso, os cátions positivos da solução de cobre estão sofrendo redução e virando cobre sólido, ou seja, tem muito pouco cátion lá. Por isso, você coloca um tubinho cheio com um líquido de alguma mistura de um sal, que pode ser, nesse caso, o cloreto de potássio, porque o sal pode ser separado em 2 íons. O ânion cloro -1, que compõe o cloreto de sódio, vai migrar para a solução de zinco, dar os eletrozinhos para ele. Enquanto isso, o K, que é positivo, vai migrar para a solução de cobre, onde está faltando o K. Isso faz com que a pilha funcione por um pouquinho mais de tempo. Uma substância metálica que sofre oxidação e forma cátions, e cátions que sofrem redução e formam outra substância metálica. Daí, a intensidade dessa corrente criada pela transferência de elétrons do ânodo pro cátodo vai ser diretamente proporcional à força elétrica dessa pilha, a força eletromotriz dela, que vai ser medida utilizando um negócio chamado potencial de redução. Mede, no caso, a capacidade de uma espécie química de receber elétrons, de sofrer redução. A força eletromotriz da pilha vai ser calculada pelo potencial de redução do cátodo menos o potencial de redução do ânodo, sendo que isso tem que dar sempre um resultado positivo. Se não, significa que a pilha não existe, não funciona, não ocorreu. Esses valores de potencial de redução vão estar distribuídos em uma tabela, sendo que quanto maior for o valor desse potencial de redução, maior a capacidade do cara de receber elétron, a vontade dele de chupar os elétrons, de absorver, quero elétrons. Eu disse antes que o metal mais reativo é o que dá os elétrons para o menos reativo. Portanto, quanto maior for o potencial de redução, menos reativo é esse metal. Reativo é aquele que dá, não que ganha. Voltando agora para genética, o que eu vi foi a segunda lei de Mendel, que é basicamente a mesma coisa da primeira, só que dessa vez, em vez do cara fazer experimento com uma ovelha verde e amarela, ele fez com ervilhas verdes, amarelas, lisas e rugosas, ou seja, 2 características diferentes. Desse jeito, considerando um alelo A dominante que determina a cor amarela e um alelo B dominante que determina a ervilha lisa, quais seriam as possibilidades de filhotes entre uma ervilha amarela e lisa e uma verde e rugosa? Bem, para isso você monta uma tabelinha e no fim a proporção vai ser de 9 para as amarelas e lisas, 3 para as amarelas e rugosas, 3 para as verdes e lisas e 1 para as verdes e rugosas. Se o cara te der um genótipo e quiser que você saiba quantos filhos diferentes essa pessoa pode ter com esse genótipo específico, basta você aplicar a lei fundamental da contagem e considerar alelos iguais como 1, enquanto alelos
alelos heterozigotos, duas possibilidades diferentes, multiplicar. Além disso, se ele quiser a probabilidade de uma pessoa nascer com um genótipo específico, basta fazer a probabilidade de cada par de alelos e no final multiplicar tudo. Só que além disso, a gente vai ter casos especiais. Por exemplo, a interação gênica, onde 2 ou mais alelos iam determinar a mesma característica. Ou a epistasia, quando alelos inibem a manifestação de outro. E também a herança quantitativa, quando os alelos apresentam um caráter comunativo, ou seja, vai acumulando. Mais ou menos como a pele humana, por exemplo, onde quanto mais alelos dominantes tiver, maior seria a produção de melanina. Nesse caso, a produção de gametas gerada pelo cruzamento entre 2 heterozigotos na herança quantitativa ia ser calculada pela pirâmide de Pascal, onde você vai considerar só a quarta linha porque é onde tem 4 alelos interagindo entre si. Menos do que isso, não seria um cruzamento. E além da herança quantitativa, tem a herança sexual, onde uma característica ou talvez uma doença esteja ligada a um cromossomo sexual em vez de autossomo, que é, por exemplo, o caso do daltonismo, que é uma doença mais ligada aos homens, porque para você ter ele, você precisa ter um cromossomo X recessivo, o que vai ser mais difícil nas mulheres, sendo que ela vai precisar de 2 cromossomos X recessivo, enquanto no homem, como ele só tem um cromossomo X, se aquele for recessivo, ele já vai adquirir a doença. E dessa vez eu finalizei com um pouquinho mais de química. Os ácidos podem ser divididos entre hidrácidos e oxiácidos, que podem ser subdivididos entre fortes, moderados e fracos. Hidrácidos fortes são HCl, HBr e HI. Um hidrácido moderado é o HF e fracos são o resto, tipo H2S e HCN. Já para você saber se um oxiácido é forte, fraco ou moderado, basta pegar o número de oxigênios que tiver na molécula e subtrair do número de hidrogênio. Se o resultado for igual a 0, é fraco. Se for igual a 1, é moderado. Se for igual a 2, é forte. Se for igual a 3, é muito forte. A nomenclatura dos hidrácidos é só você colocar hídrico no final da palavra. HCl vai ser o ácido clorídrico, HBr vai ser o ácido bromídrico, HI o ácido iodídrico e HF o ácido fluorídrico, porque eles não têm oxigênio. Já quando for um oxiácido, você vai calcular o NOx do ametal que tá no centro. Se o NOx do elemento no meio for igual a 7, o ácido vai começar com per e terminar com I. Se for igual a 5 ou 6, vai terminar com ico. Se for igual a 4 ou 3, vai ser igual ao oso. E se for igual a 1 ou 2, vai começar com hipo e terminar com oso. Sendo que ico é porque é o NOx maior e oso menor. Por isso, o bromo e o carbono vão ser exceções, porque mesmo o NOx deles sendo 3 e 4, eles estão na sua maior forma de oxidação. Por isso, a nomenclatura deles vai ser ico. Já nas bases, a gente pode dividir elas entre monobases, dibases, tribases, tetrabases, polibases, enfim. As bases fortes vão ser aquelas que têm metais alcalinos e alcalino terroso, enquanto as fracas vão ser as outras. Para a nomenclatura das bases, você calcula o NOx do negócio que está acompanhando o OH. Alguns NOx vão ser sempre o mesmo, como eu disse aquele dia, que é o caso da família 1A, que vai sempre mais 1, 2A, vai ser sempre mais 2, alumínio mais 3, zinco mais 2, cádmio mais 2, prata mais 1 e amônio mais 1. Quando o NOx não varia, você só chama de hidróxido de e o nome do elemento. Quando o NOx varia, se dado o maior número de oxidação, você chama de ico, e quando for o menor, oso. Por exemplo, hidróxido férrico ou hidróxido ferroso. Sais são substâncias formadas por íons, um ânion de um ácido e um cátion de uma base. Para você dar nomenclatura pro sal, você pensa no ácido que formou o ânion dele. Se o ácido terminava em hídrico, vai ser eto. Se terminava em oso, vai ser hidro. E se terminava em ico, vai ser ácido. Pra lembrar, pensa assim. Quando você fala em hídrico, você lembra de água. E quem tá molhado fala o quê? Eto. Já o bico é do pato. E o que é gostoso? Exatamente. Sendo assim, o NaCl que veio do ácido clorídrico e do hidróxido de sódio vai ser o cloreto de sódio. Vai ficar mais fácil? Olha pro ácido e se pergunta, tem oxigênio? Não tem. Então a única terminação vai ser o eto. Agora, se tiver oxigênio, você tem duas opções. Calcula o NOx do elemento central. Se for alto, vai ser A. Se for baixo, vai ser I. Tipo K2SO4. O NOx do K é mais 1. Do O é menos 2. O do enxofre tem que ser mais 6. Mais 6 é um óxido alto. Então, vai ser o sulfato de potássio. Tem os óxidos, que são substâncias binárias, onde o oxigênio é o elemento mais eletronegativo. Tem óxidos covalentes, que é onde tem um metal e oxigênio. E iônicos, onde tem um metal e oxigênio. Todo mundo sabe que se você juntar ácido e base, vai gerar sal e água. Só que o inverso dessa reação é chamado também de hidrólise salina. Para pegar um sal e transformar em ácido e base, você só tem que lembrar da regrinha de que se o cara for forte, ele vai querer ficar separado, e se for fraco, vai querer ficar junto. Sais são formados de íons, ou seja, vai ter um positivo e um negativo. No NH4Cl, o Cl vai ser negativo e o NH4 é positivo, porque o negativo está sempre escrito na direita. Se você juntar ele com a água, vai perceber também que a água tem uma parte positiva, que é H+, e a negativa, que é o H-. Você pega o mais de um e casa com o menos de outro. O NH4+, casa com o H-, Cl-, casa com o H+. Um ácido, uma base. HCl é um ácido forte. NH4OH é uma base fraca. Fracos querem ficar juntos. Já o forte, você vai separar. Então, reescreve essa reação, só que com todos os íons separados, exceto a água. Separa o sal em NH4+, e Cl-, junta a água em H2O, separa o HCl em H+, e Cl-, e deixa o NH4OH junto. Corta, então, aquele
aquele íon de cloro que tá de cá e o que tá de lá. Você vai ficar com NH4+, mais H2O, que gera H+, mais NH4OH. Como essa reação gerou H+, o sal NH4Cl do começo tem um caráter ácido, porque no fim, quando você colocou ele na água, ele liberou H+.